A honra e a glória seja para o nosso Deus. Muito boa tarde, irmãos e irmãs. Deus abençoe grandemente. Vocês podem sentar, irmãos. E aqui, novamente, alegres e contentes, estamos nos congregando todos para honrar ao nosso Deus, para agradecer ao Senhor. Este é o momento no qual nós dedicamos a Deus vindo à congregação. Este é o tempo que nós dedicamos para Ele e os problemas e tudo de ruim fica de fora. E aqui vamos nos entregar como um só para servir ao Senhor, louvá-lo e glorificá-lo e bendizer o seu nome. Há um coro que diz: somos um em Cristo, um só coração para o Senhor. A igreja, a sua igreja, o seu templo deve ser o nosso coração. E é isso o que nós aqui estamos lutando para fazer, e quando viemos aqui, temos de entender que estamos vindo dar alguma coisa para o Senhor. Não é tanto receber, mas dar para Ele a honra e a glória e agradecê-lo. Então vamos abrir a Bíblia no Salmos número 1 e vamos meditar aqui no Salmo 1 e depois honraremos o Senhor também com perguntas e respostas. Que as perguntas, elas edificam a vida espiritual, e com as perguntas nós aprendemos doutrina também. Salmo número 1 diz: feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem na cadeira dos escarnecedores se assenta. Então diz aqui que é feliz. Nós vemos aqui como o Senhor destaca o seu filho e a vida dele, mas nós temos de tomar isto para nós também, os seres humanos. Este salmo está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, mas se nós o retomarmos, também é para nós. Diz: feliz é o varão, o homem ou a mulher, que não anda fazendo o que é errado no mundo, fazendo o que é incorreto, cometendo pecados, que não esteve no caminho dos pecadores, quer dizer, fazendo os pecados que os outros fazem, e nem na cadeira dos escarnecedores, vamos dizer, sendo testemunhas falsas, porque quando aqui diz na cadeira dos escarnecedores, são as testemunhas falsas que eram chamadas na antiguidade e que hoje em dia também existe, onde muitas pessoas pagam testemunhas falsas para falar uma coisa contra outra pessoa para ela ser condenada. Mesmo ela sendo inocente, acaba sendo condenada. E isso existe. Mas naquela época diz que essas testemunhas falsas sentavam numas cadeiras especiais para falar mentira e acusar as pessoas, e essas pessoas depois eram conduzidas à morte. E quando diz, então, nem na cadeira dos escarnecedores se assenta, o Senhor Jesus Cristo também viveu, porque também contra ele houve falsas testemunhas que falavam contra ele e testemunhavam contra ele para que o matassem. E nós lemos tudo isto nos Evangelhos. No verso 2 diz: mas esse homem ou essa mulher de Deus diz: na lei do Senhor está seu prazer. É isto o que deve acontecer na lei de Deus, nos seus mandamentos, é onde o prazer de todos nós deve estar, porque nós devemos nos deleitar lendo a Bíblia, lendo os mandamentos do Senhor, o que devemos fazer e como devemos fazê-lo para agradar o nosso Deus. Diz: na lei do Senhor, medita de dia e noite. Que convite tão lindo!
Na lei do Senhor nós devemos meditar de dia e noite. Alguém poderia dizer, mas de dia não há tempo, estamos trabalhando, estudando, fazendo muitos trabalhos. Mas nós podemos meditar no meio do nosso trabalho, no meio do lugar onde estivermos, mesmo que não estejamos na cidade cheia de pessoas ou num campo, num povoado, no lugar onde nós estivermos viajando, estamos meditando e pensando e vendo muitas coisas e dizendo, esta é a criação de Deus. Tudo isto foi feito por Deus. Tudo isto é o que Deus permitiu que o homem transforme e crie e faça de tudo que Deus lhe deu nas suas mãos para transformar os elementos da natureza. Então, assim, nós estamos meditando na grandeza do nosso Deus. Vemos um avião e pensamos a inteligência do homem e do ser humano, a inteligência que Deus lhe deu para criar um avião ou um barco. Isto é a meditação que nós fazemos de dia e de noite, meditando no nosso Deus. Será porque diz que essa pessoa, homem ou mulher, que viverem essa vida, que vivem lendo a Bíblia, buscando o caminho de Deus, se afastando do pecado, meditando na lei do Senhor, diz que será comparado a uma árvore plantada, no verso 3, como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto em seu tempo, e cuja folha não murcha. E tudo o que faz prosperará. Glória ao nosso Deus. É lindo que o Senhor faça essa comparação conosco, os que andamos no caminho do bem, e faça a comparação com uma árvore plantada junto à corrente de águas. Diz que sua folha nunca murcha, seu fruto sempre estará verde e dará fruto ao seu tempo e nunca murchará, porque é uma árvore frutífera. E diz que tudo o que faça prosperará. O que faça essa pessoa, homem ou mulher, diante de Deus, vai prosperar. Nós seguir no caminho do Senhor é procurar a nossa prosperidade espiritual e material. A glória seja para o nosso Deus. Bem, no verso 4 é triste o que fala no 4 em diante. Não assim os maus, que são como a poeira que arrebata o vento. Portanto, os maus não se erguerão no juízo, nem os pecadores se levantarão na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos maus, o que acontece? É triste. E nós, que estamos lendo e aprendendo, dizemos, Senhor, nos guarda e nos protege de andar nos caminhos de perdição. Que sempre andemos no caminho reto, no caminho do bem. Que Deus nos ouça. Que Deus nos abençoe e nos ouça e nos prospere em toda a nossa vida até a morte. Que o Senhor esteja conosco, com todos vocês. Deus abençoe. E vamos começar agora sim, vamos começar porque hoje não temos tanto tempo. O Senhor sabe a alegria que há no nosso coração quando nós abrimos a Bíblia e estamos aqui na igreja todos. O nosso coração fica alegre, é uma felicidade. Sim, irmão? Irmã, boa noite, que Deus abençoe. Irmã, todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa admiração é para a senhora, irmã. Queria fazer 2 perguntas, irmã, se me permite. A primeira, irmã, está em 1 de Samuel, capítulo 22, no versículo 1 ao 2. Posso ler, irmã? 1 de Samuel, todos os irmãos procurem rapidamente 1 de Samuel 22? Sim, senhora. 22, 2, não é? 1 e 2. Sim, irmão, sim. Davi retirou-se dali, fugiu para a cova de Adulão, e quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, vieram ali para encontrá-lo. Juntaram-se a ele todos os oprimidos e todo homem endividado, e todos que se achavam na amargura de espírito, e foi feito chefe deles, e teve consigo uns 400 homens. Irmã, toda vez que eu passo por essa leitura, quando lia com o contexto histórico, todavia, irmã, a última vez que li, me fixei muito nas características das pessoas que se juntaram com Davi, porque não estavam fugindo porque eram, digamos, assassinos, pessoas que cometeram algum delito, mas que eram pessoas com cargas, com debilidades.
E isso me recordou outra leitura que está em Mateus 11, 28, onde o Senhor Jesus Cristo diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Queria perguntar à irmã se isso é um contexto histórico ou é possível que tenha alguma relação ou simbolismo com Davi, com o nosso Senhor Jesus Cristo, esse Senhor daqueles afligidos e que estão em tribulação, e que o Senhor lhes dá repouso. Bem, irmão, aqui é história. Está nos contando uma história sobre um evento de quando Davi sofreu pela inveja e a perseguição de Saul, porque Saul suspeitava e sabia que Davi seria o rei, então o perseguia e fazia muitos males contra ele. E é por isso que Davi tinha de fugir, mas quando ele fugia, ele também acrescentava pessoas ao seu serviço. Então é história, realmente é história, mas estas histórias são muito parecidas. O que aconteceu com Davi é muito semelhante ao que nós hoje podemos viver e sofrer. Também sofrer a inveja das pessoas, não é a inveja de alguém que vem contra nós de alguma outra forma. Então aqui o que nós lemos é como Davi, quando ele esteve chamando as suas pessoas, diz que ele reuniu pessoas que estavam tristes, todos eram oprimidos, aflitos, endividados. Havia muita amargura e tristeza por causa de muitas coisas que aconteciam no país. E Davi, então, chamou eles e foi o chefe deles. E todos começaram a trabalhar, porque daí ele começou a formar o seu exército também. Mais para frente nós vemos como Saul perseguiu. Naquela época era uma guerra física, era com armas, com morte física, diferente de hoje, da perseguição que é espiritual, porque o diabo coloca armadilhas e nos persegue, e hoje nós não lutamos contra um ser humano, mas é o próprio inimigo que entra nos corações e nos pensamentos de outras pessoas para nos fazer mal de uma forma ou outra, com calúnias, invejas, bem, de uma outra forma também, acidentes, pobreza, falta de trabalho, tantas necessidades. É essa forma como o diabo nos persegue hoje, mas naquela época, como tudo era físico, era com guerras, morte, armas, uma coisa que já acabou no Antigo Testamento, essas guerras com armas, e é por isso que os profetas em algum lugar disseram, no futuro, nos últimos tempos, o povo do Senhor não terá de lutar contra seres humanos com armas, mas será com o Espírito, será Deus. E disse que Deus também não daria vitória por meio das guerras como antes faziam, onde ele lhes dava vitória ao povo de Israel algumas vezes, e eles triunfavam, mas com muitas pessoas que morriam. E o Senhor disse: não será mais com a espada que as pessoas lutarão e batalharão. Lutarão contra coisas espirituais, contra hostes espirituais dos ares, contra o diabo. A luta é contra eles, então agora é espiritual, onde as nossas armas são as orações, não é mais uma arma física, mas são as nossas orações, e mesmo assim, nós continuamos sendo matéria, continuamos sendo seres humanos, e dói em nós o que o inimigo faz, mas as nossas orações, e também tendo muitas estratégias para fugir dessas lutas, dessa perseguição que o diabo faz contra nós no dia de hoje, ajuda muito. Então, tudo isto, todas essas histórias, se nós as lermos com o coração de como essas pessoas viveram, porque Deus também falava com eles, e lhes dava ordens, e eles tinham de obedecer, e muitos não obedeciam a ordem do Senhor e acabavam se dando mal. E hoje é o mesmo, o Senhor nos dá ordens e nós temos de cumpri-las para que consigamos nos dar bem na vida. E estas histórias servem para nós, porque hoje em dia acontece de uma forma diferente, mas vivemos muitas situações parecidas. E depois o Senhor Jesus, ele chegou nas duas etapas. O Senhor Jesus viveu a época da antiguidade, quando as pessoas buscavam os outros para os matar, assim como com o Senhor, mataram ele, o condenaram à morte. E depois do Evangelho,
já não é mais ganhar o reino dos céus, não é condenar à morte uma pessoa, mas agora acontece de uma outra forma, a pessoa ter de lutar para ganhar a sua vida eterna. Contra o quê? O inimigo. Por quê? Porque ele coloca armadilhas, tentações, coloca o pecado aí para que as pessoas caiam no erro, no pecado, e elas percam a sua salvação. Então, hoje no Evangelho, diferente daquela época. Mesmo assim, todas estas leituras são muito importantes. Ler Reis, ler Samuel, ler as crônicas, tudo isso é importante porque nós aprendemos assim como Deus fala com o homem, como ele age com os seres humanos e como Deus também exige e abençoa quando as pessoas são obedientes ou castiga quando as pessoas desobedecem. Acontece igual conosco hoje também. Então, isso também é importante, essa leitura, e é por isso que eu sempre disse que a leitura da Bíblia é muito importante, desde Gênesis até terminar. Bem, irmão, Irmã, sim? muito obrigado. Tem uma segunda pergunta que está em Lucas 2, no versículo 25 até o 34. Lucas 2, do 25 ao 34. Sim. Posso ler, irmã? Sim. Obrigado, irmã. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e devoto, aguardando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe comunicara que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, veio ao templo, e quando os pais introduziam o menino Jesus para fazer o que o costume da lei prescrevia sobre ele, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes deixar que o teu servo vá em paz, conforme a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com as coisas que diziam de Jesus. Irmã, me dá curiosidade quando nós lemos na Bíblia e vejo que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há um tempo que não houve revelação da parte de Deus. Alguns historiadores chamam como a época do túnel, outros chamam com o tempo do silêncio profético, ao redor de 400 ou mais anos. 430 anos. 430 anos, onde sim, Deus senhora. não se manifestou, nem enviou profetas ao povo de Israel. E Deus se afastou do povo de Israel, os ignorou durante todos esses anos. E isso também foi profetizado com os profetas. Há um profeta, Oseias, eu acho, onde ele lhes profetizou e disse: ao longo do tempo chegará o momento onde andarão de mar em mar buscando a palavra de Deus e não a acharão, porque Deus não vai se manifestar mais. E aconteceu assim, esses 430 anos até chegar João Batista e depois veio o Senhor. É quando, no entanto, este homem Simeão tiver uma revelação de Deus, onde Deus lhe mostrou que ele não ia morrer até ver o Salvador. Quão lindo que Deus, nesta época, depois de terem se cumprido os 430 anos de Deus ter se afastado deles, Deus começou a dar revelações a algumas pessoas. E é o que está contando aqui, que Deus lhe revelou e lhe cumpriu. E Simeão profetizou, ele deu profecia. E a profecia dele diz aqui: agora, soberano Senhor, podes deixar que teu servo vá em paz conforme a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, quer dizer, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mesmo ele sendo uma criança, Deus lhe revelou que seria o Salvador do mundo. Isto é muito lindo, que Deus, ainda de ter os deixado 430 anos depois, o Senhor começou a se manifestar. Isso é parte da resposta da pergunta que eu teria, irmã, porque para mim era muito curioso que Simeão não se admirou, como não está escrito na Bíblia, não ficou surpreendido como aconteceu com Zacarias, o pai de João Batista, com a experiência que ele viveu. É, porque eles não tinham vivido essas experiências e quando eles viveram, ficaram surpresos, porque 430 anos são 430 anos, não é? Eles nunca tinham vivido essa experiência, nem tinham ouvido ninguém ter essa experiência. Irmã, o que eu entendo foi que até este momento, quando chegaram esses tempos, Deus voltou a se manifestar. E minha pergunta vai, irmã, a tempos mais recentes, irmã, da nossa igreja, de quando a senhora relata no livro de vivências
as experiências com Dora e com Lucila, se é possível também ter ocorrido algo semelhante alguns anos antes disso também. Talvez tenha tido pessoas que tinham disposto o seu coração e Deus ter se manifestado a elas. Tristemente, irmão, tristemente, após o Senhor Jesus Cristo, ele deixou os seus apóstolos e ele lhes disse que lhes daria o poder do alto, que é o que nós lemos em Atos dos Apóstolos. Lá está a história da igreja primitiva, de como começou no aposento alto, e os apóstolos saíram a pregar, e eles pregaram em muitos lugares da África e da Ásia, e muitos lugares da Europa. Eles pregaram o evangelho e a igreja do Senhor se levantou. Eu diria que só 200 anos após o Senhor Jesus, só uns 200 ou até menos anos durou. Mas depois disso, infelizmente e tristemente, por causa do materialismo e da ambição dos seres humanos, a ambição e o materialismo do ser humano fez que abandonassem essa parte espiritual de Deus e eles começaram a fazer negócios e fazer negociações com a palavra do Senhor, começaram a fazer comércio com os dons e com as curas e os milagres que o Senhor fazia por meio de alguns, usando alguns discípulos. Ele os usava, então as pessoas se tornaram ambiciosas e falaram, me paguem, eu vou cobrar para fazer isto. Então começaram a cobrar para fazer um milagre, uma cura, uma imposição das mãos, uma profecia, se tornaram ambiciosos e materialistas. E o que aconteceu? Deus começou a se afastar, o Espírito Santo começou a se afastar de todas essas pessoas materialistas que começaram a usar as coisas de Deus como adivinhações também e para lucro. E quem mais tivesse dinheiro, ou quem mais tivesse riquezas, ou quem mais tivesse coisas materiais por causa desses dons que Deus tinha lhe dado, então começou uma concorrência. Então, infelizmente e tristemente, eu digo novamente, chegou a religião católica, se tornou a religião católica romana. A palavra do Senhor que os apóstolos tinham deixado, que o apóstolo tinha deixado para as igrejas, a palavra do Senhor. Porque Deus revelou para o apóstolo Paulo que quando ele morresse, após a sua morte, viriam lobos cruéis que destruiriam a igreja. E aconteceu assim, porque foi aí quando nasceu a Igreja Católica Romana. Nasceu, assim como alguns de vocês já conheceram, e conhecem até o dia de hoje. Então, os romanos eram os que governavam o mundo, e como os romanos tinham os seus ídolos e as suas crenças religiosas, os seus deuses, eles fizeram um convênio, uma parceria com os cristãos falsos, com aqueles cristãos materialistas, ambiciosos, que usavam as coisas de Deus para dinheiro, para ganhar dinheiro. E eles faziam alianças, parcerias, e assim eles diziam, como nós adoramos a deusa tal, então vamos colocar um nome diferente de uma santa cristã ou um santo cristão, uma mulher ou um homem cristão, vamos colocar o nome. E é daí que vem os nomes dos santos e das santas, e é daí que vem toda essa idolatria, e tornaram as coisas do Senhor em estátuas e esculturas e quadros, porque é isso que aconteceu com a mistura dos romanos. Então daí nasceu a Igreja Católica e o Espírito Santo foi embora, ele se afastou e os deixou sozinhos até o século XVI e XVII. Até esse século, porque nós estamos dizendo que a Igreja do Senhor durou até o segundo século, e do segundo até o 17 reinou a Igreja Católica Romana, mas o Espírito Santo não estava mais com eles, nem eles tinham os dons espirituais, porque Deus se afastou e os deixou abandonados. É triste essa história. Mas graças a Deus que no século XVI, XVII, XVIII levantou um homem, um padre, um sacerdote que estava no Vaticano junto do Papa. Esse homem, Lutero, e outros, Calvino, e outro, mais um. Eles eram sacerdotes, padres, estavam lá no Vaticano, e ele começou a ler a Bíblia, porque não deixavam ninguém ler a Bíblia, era proibido ler a Bíblia. Eles começaram a ler a Bíblia e perceberam que o que eles estavam ensinando era uma mentira, então foi aí
que o Lutero fez a sua reforma. Ele fez a sua reforma e ele criou o protestantismo, que é o que sabemos. O protestantismo, ele protestou e disse: na minha religião não haverá ídolos, porque na Bíblia diz que ídolos não, nem esculturas, nem quadros, porque Deus é espírito e temos de buscá-lo em espírito. Foi isso que ele fez e é por isso que ele foi perseguido, e mesmo assim, Deus permitiu que esse homem fizesse isso, e graças a isso que o protestantismo começou, mas o Espírito Santo não se manifestava. Contudo, eles deram um passo muito importante de fugir dos ídolos e das esculturas e de tudo, do perdoar os pecados e confessar e todas essas questões. Estou falando historicamente, não é? Estou falando da história. E logo após, no século XIX, no século XVIII, começaram a se levantar pessoas procurando as coisas de Deus sinceramente, procurando as coisas espirituais. E já no século XVIII, houve pessoas buscando as coisas espirituais, e no século XIX começaram os pentecostais, quer dizer que algumas pessoas já receberam o batismo com o Espírito Santo e foram chamados pentecostais. E é assim como seguiu isso depois, o pentecostalismo, e algumas das igrejas ensinavam que devia-se receber o Espírito Santo e falar em línguas, como diz na Bíblia, mas as outras religiões cristãs, porque elas se subdividiram em muitas correntes, os batistas e outros, enfim, que não criam no Espírito Santo, nem nas línguas, nem em nada. E isso foi até que eu cheguei à minha idade, onde cheguei nas igrejas evangélicas que não aceitavam o Espírito Santo, nem falar em línguas, nem a profecia, só a igreja pentecostal. Mas na igreja pentecostal permitiam falar em língua somente, mas não profecia. E se alguém tinha sonhos ou visões, falavam que era do diabo. E os pastores, os líderes, lhes proibiam, diziam: não, isso é do diabo, fica quieto, não conta nem sonhos nem visões para mim, porque isso é do diabo. Então as pessoas ficavam só com o batismo com o Espírito Santo, e nem todos, só alguns, e proibiam para eles falarem as línguas. Então você tem que ficar quieto, assim. Foi assim que eu conheci a igreja. Qual ano que foi? 1967? 1967 eu conheci isso da igreja. Então vejam que desde o século XIX até a data que eu conheci a igreja do Senhor, todas as igrejas eram materialistas. E o Senhor disse: todos são materialistas. E eu não me manifesto porque eles buscam as coisas materiais. E realmente nós procuramos no mundo, e no mundo não encontramos ninguém que buscasse os dons, nem nada do que nós vivemos hoje e o que hoje Deus dá para nós. Eu não encontrei no mundo em lugar nenhum durante esses 60 anos que eu estive procurando e investigando, pesquisando. O Senhor me disse que não havia nada nem ninguém no mundo que o buscasse no espiritual, que todos eram materialistas, procurando as coisas materiais da vida. Essa história, em linhas gerais, irmãos, é essa história. Então é por isso que o Senhor permitiu que essas correntes cristãs ou evangélicas, como quisermos chamar, que eles seguissem. Mas como os líderes deles eram materialistas, o Senhor não podia dar para a congregação os dons, porque se ele dava para alguém que fosse sincero, aquele outro ia lhe proibir de fazer. Então é por isso que havia a estagnação, e é por isso que o Senhor nos disse: vocês que estão aqui orando, continuem aqui, não vão se unir a outras religiões. Ele dizia: não vão se juntar a outras correntes evangélicas, nem outros grupos, continuem em frente, porque eu farei uma igreja grande deste pequeno grupo, e nós éramos 4. E o Espírito Santo disse isso para nós: desse pequeno grupo farei uma igreja grande na Colômbia e no mundo todo. O que vocês ouviram? É isso, não é? Vocês são testemunhas que tem sido assim. Então Deus cumpriu, foi Deus quem falou, não é? Deus falou. Se Deus não tivesse falado, nós não estaríamos aqui hoje. Então é isso que é lindo, e é por isso que nós lutamos aqui para sermos espirituais, buscando as coisas espirituais. Sempre estamos na luta de nos cuidar para não sermos materialistas, para não ser ambiciosos, nem cobiçosos, mas realmente buscar a Deus no espiritual sem
a vontade de obter dinheiro nem coisas materiais da vida, porque isso não vai nos dar a vida eterna. É o Senhor quem nos dá a vida eterna. Bem, irmãos, eu contei aqui uma história rápida para vocês. Muito obrigado, irmã. Bem, eu acho muito interessante esta história. E isso, na verdade, foi em linhas gerais, porque tudo que eu vi, não, era para chorar. O que as pessoas faziam, as maldades que faziam bem, é muito triste, mas nós estamos aqui felizes no Senhor. Esta é a obra e a luta. O Espírito Santo aqui fazendo a sua obra, graças ao nosso Deus. Vamos continuar aí, sim, irmã? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Boa tarde, irmãos. Meu coração está regozijado de estar diante da sua presença. Tenho uma pergunta da Bíblia que se me permite, irmã? Está em Isaías 61, versículo 6. Isaías 61, 6. Sim, pode ler, Obrigado, irmão. irmã. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, sereis chamados ministros de nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e com sua glória vos enfeitareis. Nosso Deus nos permite estarmos vivendo essa maravilhosa manifestação no dia de hoje na igreja. Queria que, por favor, nos ensinasse, irmã, porque como seres humanos temos uma memória curta e podem nos chegar distrações, e queria que nos ensinasse, irmã, como podemos ser bons ministros para nosso Deus e participarmos dessas bênçãos. Irmã Maria Luísa, muito obrigado por sua valentia, por seu esforço, que Deus abençoe. Eu diria que não ser materialistas, como foram as pessoas nos começos da Igreja do Senhor, onde as pessoas se tornaram materialistas, ambiciosas e se desviaram do caminho, e é por isso que Deus e o Espírito Santo se afastou deles. Aqui diz: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e com sua glória vos enfeitareis. Esta é uma grande bênção e uma promessa que Deus fez para os seus crentes, para os seguidores do verdadeiro Evangelho do Senhor. Na busca, essas pessoas que estão buscando a Deus em espírito e em verdade, como ficou claro quando o Senhor falou com a samaritana, porque ele lhe disse: Deus não é para ser buscado no material nem aqui em Jerusalém, nem no outro templo em Samaria, porque Deus será buscado em espírito e em verdade, porque ele é espírito. O Senhor claramente ensinou isso. E assim, esta promessa do verso 6 é para buscar a Deus em espírito, e o que eu contei para vocês agora há pouco, embora eu esteja falando de pessoas, uma história é o que conta a história. E qualquer um que quiser entrar e pesquisar mais a fundo essa história pode fazê-lo numa biblioteca. Você encontrará lá toda essa informação. Então, nós hoje, que o Senhor está nos escolhendo e está nos trazendo aos diferentes lugares da igreja, e onde o Espírito Santo nos faz promessas maravilhosas, nós devemos crer e seguir fielmente esse Deus em espírito e em verdade, com um coração limpo, sem ter ambição, nem cobiça, nem maldade, nem hipocrisia, e continuar assim, para que possamos desfrutar destas maravilhosas bênçãos de Deus, dizer que nós somos os seus sacerdotes e os seus ministros, porque esses são os verdadeiros sacerdotes de Deus. Quem faz a vontade de Deus e quem guarda os seus mandamentos, são esses os verdadeiros ministros. Toda a igreja são sacerdotes, toda a igreja são ministros de Deus, porque de uma ou outra forma estamos servindo a Deus. Bem, vamos continuar. Sim. Boa tarde, irmã. Que Deus siga te abençoando grandemente. Irmã, eu tenho uma pergunta que está baseada no verso da Bíblia. Está em 1 de Pedro, no capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. 1 de Pedro 1. 1? Sim. Do verso 3 ao 5. Irmão. Posso ler, irmã? Irmão? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, regenerou-nos para uma esperança viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível,
incontaminada, imarcessível, reservada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, a fim de alcançar a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Irmã, eu me baseio nesses versos pensando que a finalidade de estar na igreja, o propósito, é alcançar a salvação, alcançar a vida eterna, irmã. E temos como fundamento que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós para nos dar esta oportunidade, esse acesso à salvação, e tendo também como fundamento que para ganhar essa vida eterna, essa salvação, devemos ter alguns requisitos, como o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, a mudança de vida, dar frutos, fazer boas obras e permanecer na fé até o final. Então, irmã, eu queria saber se pudesse nos esclarecer ou estender mais esse entendimento, esse presente tão grande que é a salvação, que é a vida eterna, porque esse lugar que diz aqui, no verso 4, esse lugar incorruptível, incontaminado, imarcessível, irmã, que essa salvação, essa vida eterna... O lugar, aqui está falando do lugar onde chegaremos. Os que temos a aspiração de ganhar a vida eterna, chegaremos num lugar, numa cidade, num paraíso, numa cidade nova, numa terra nova. Nós chegaremos lá. Isso está em Apocalipse. Lá, onde tudo será felicidade e estaremos com o Senhor sempre. É essa a herança, viver nessa terra nova, nesse céu novo que está nos aguardando, mesmo que desde agora, desde este momento, já estamos experimentando essa nova terra e esse novo céu. Com a manifestação do Espírito Santo e os seus dons nas nossas vidas, nós estamos experimentando essa terra e esse novo céu. E como será na sua plenitude quando nós chegarmos lá após a morte? Então diz aqui que é essa a herança incorruptível e diz que lá não há maldade nem pecado, e é por isso que diz que é incorruptível, que não tem contaminação, que é imarcessível, que está reservada lá nos céus para os crentes e os seguidores, aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor. É isso. Bem, vamos continuar. Obrigado, irmã. Boa tarde, irmã Maria Luísa, que Deus a abençoe. Agradeço a Deus por permitir que você esteja aqui, e se você está aqui, nós somos abençoados. Eu comprovei o ano passado, quando você veio. Eu tenho um filho de 5 anos e com 1 ano e meio foi diagnosticado com um atraso muito significativo em seu desenvolvimento. Não sabiam se era autismo, falavam de muitas coisas, mas não sabiam. Aos 2 anos, diagnosticaram-no com uma deficiência intelectual, mas o Senhor fez uma promessa que o Senhor o libertaria, faria um milagre com sua visita. No ano passado, quando você veio, meu filho se aproximou e você limpou as mãos. O atraso era principalmente da fala. Ele não falava nada e já tinha 4 anos. E no outro dia, depois do estudo bíblico, o Senhor fez um milagre porque meu filho começou a falar. Graças ao Senhor. Graças ao nosso Deus. Graças ao Senhor. E na escola diziam que onde eu o tinha levado, que tinham feito suas conexões cerebrais, e eu dava glória a Deus. Irmã Maria Luísa, eu tenho uma pergunta da Bíblia, no Salmos 81, a partir do versículo 11 ao 14. Sim, Salmos 81, do 11 ao 14, sim. Diz, mas meu povo não ouviu minha voz, e Israel não quis me obedecer. Portanto, entregá-los-ei à dureza de seu coração. Caminharam segundo seus próprios conselhos. Se tivesse me escutado meu povo, se em meus caminhos tivesse andado Israel, eu de pronto teria derrubado seus inimigos e voltaria minha mão contra seus adversários. Irmã Maria Luísa, em um estudo bíblico de Porto Rico que vimos recentemente, no final, depois da oração, você falava sobre dispor o coração. E o Senhor dizia que tinha muita dureza de coração, que alguns tinham o coração fechado, tinha apatia, preguiça, e que por isso muitas vezes pedíamos as bênçãos espirituais, os dons, e o Senhor não podia concedê-los por causa de ter o coração fechado. E eu vejo aqui no versículo, nessa leitura, aqui no versículo 14, pois o Senhor se afastou por causa dessa dureza de coração. Irmã Maria Luísa, minha pergunta é,
nessa autocrítica que devemos fazer diariamente ou examinar o coração. Como podemos detectar ou que atitude para saber se temos essa dureza de coração e como combater e pedir a Deus que nos ajude para ter esse coração aberto para receber suas bênçãos? Ah, irmã, aí eu não poderia dizer para você o que se sente quando alguém tem o coração duro e rebelde e teimoso para Deus, porque eu nunca senti essas coisas. Então eu não sei o que eles sentem. Deus me guarde. Mas eu penso que uma pessoa que no seu coração sente dureza, rebeldia, teimosia, é uma pessoa desobediente. A pessoa que é desobediente é porque ela tem isso no coração. Mas como se sente, eu não posso dizer. Diz na Bíblia que da abundância do coração fala a boca. Então, se o que há no coração é dureza, rebeldia, teimosia, é lógico que as atitudes dessa pessoa que ela fala não é nada bom, não é nada agradável. Sempre ela estará se lamentando, sempre estará dizendo, não quero voltar, vou voltar no mundo, vou regredir, porque quando eu estava no mundo eu vivia melhor e agora que eu estou na igreja estou vivendo pior. Há muitas pessoas que dizem isso. Então, da abundância do que há no seu coração, ela fala e se lamenta, porque não confiou, porque não entendeu a obra de Deus, não entendeu o caminho do Senhor e não se converteu, não abriu o coração, e é por isso que Deus também não vai lhe ajudar, porque a pessoa fechou o seu coração para Deus. Quando essas coisas acontecerem e nós vermos isto nas pessoas, temos de orar por eles e pedir ao Senhor e também lhes orientar, dar conselhos para essa pessoa, dizer não pensa assim, não fala dessa forma, confia, creia. Peça para Deus lhe tirar essa rebeldia, essa dureza de coração, ou peça para Deus abrir o seu coração para que Deus venha morar com vocês e Deus lhes abençoar. É isso que deveríamos fazer, irmã. E cada um de nós vamos lutar, e seguir em frente. Vejam o que é que estamos fazendo, o que está acontecendo na nossa vida. Deus está nos ouvindo ou não? Meditemos nisso para dizer ao Senhor, Senhor, alguma coisa está acontecendo comigo, me ajuda. Eu sozinho não consigo, mas Tu me ajudarás. E é essa a luta e é isso que devemos fazer. Continuamos, sim, irmã? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Estou muito agradecida com meu Senhor adorado pela oportunidade de tê-la hoje aqui. É promessa do nosso amado Deus que eu estaria em frente a você e que preparasse uma pergunta, na misericórdia do Senhor, dar-me a honra de dirigir-me a você. Assim o desejava. Aqui no meu coração eu a admiro, a valorizo e a respeito. É meu exemplo, minha mestra. Sou muito agradecida porque, graças a você, conheci o Senhor por meio de sua disposição para o Senhor e poder estar com Ele. Muito obrigada. Amo sua voz. Li o seu livro em várias ocasiões, a admiro. É uma grande mulher, virtuosa e muito bonita. Uma soldada valente. Desejo que o Senhor, nosso Deus formoso, cuida de ti, te proteja e te abençoe grandemente. Posso, por favor, fazer-lhe uma pergunta? Obrigada, irmã. Obrigada. Pode perguntar. Muito obrigada. Quero perguntar-lhe acerca da astúcia e sagacidade e dar um exemplo retirado da Bíblia. Está em 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 13. Aqui Davi foge de Saul e no 12 expressa que tinha temor do rei de Gate, Aques. E no 13, posso ler? Até capítulo 22. 1 de Samuel, você disse? 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 13. Sim. Obrigada. Sim, irmã. Mudou sua maneira de se comportar diante deles e se fingiu louco entre eles e escrevia nos póstigos das portas e deixava correr a saliva por sua barba. Disse Aquis a seus servos: eis que, vedes que esse homem é louco, por que o trouxestes a mim? Por acaso me faltam loucos, para que trouxesseis este, para fazer loucuras diante de mim? Este havia de entrar em minha casa? O capítulo 22. Davi retirou-se dali, fugiu para a cova de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, vieram ali para encontrá-lo. Então, irmã Maria Luísa,
Isso seria um comportamento de astúcia? Procurei sobre uma pessoa de astuta. Significa que conseguem vantagens de uma situação desfavorável? Em nossa vida espiritual, como podemos aplicá-la? A sagacidade e a astúcia é o mesmo? Muito obrigada por sua resposta e a amo com todo o meu coração. Bem, irmã, a sagacidade e a astúcia podem ser usadas para o que é bom e podem ser usadas para o que é mal. A sagacidade e a astúcia. Quando Deus nos der, quando Ele nos dá a sagacidade e a astúcia, é claro que nós vamos usá-lo para o que é bom sempre. Davi usou ela para o que era bom, porque foi para salvar a sua vida, porque esse rei aqui era inimigo do povo de Israel. E Davi estava lá, e ele era o chamado a ser rei, e se esse rei sabia que era Davi, o israelita, ele ia o matar imediatamente. Então é por isso que ele se fingiu louco para salvar a sua vida. Ele não estava aqui fazendo nada de errado, não estava mentindo, nem dizendo mentiras, não é isso. Ele agiu protegendo a sua vida e se fingiu louco, e é por isso que o rei diz que mandou ele embora e disse: por que vocês estão trazendo mais um louco? Porque eu já tenho muitos loucos, estão me trazendo mais um? Mas isso ele fez realmente para salvar a sua vida. E hoje, nós, quando o Senhor nos der astúcia e sagacidade, é sempre para o que é bom. Porque isto serve para resolver problemas, para tomar decisões, para projetos, para fazer trabalhos importantes, para fazer descobrimentos. Para muitas coisas servem a sagacidade e a astúcia para fazer as coisas certo, conseguir agir certo no momento difícil da vida. A sagacidade é essa rapidez de conseguir pensar e resolver um problema ou dar uma resposta. Essa sagacidade. E a astúcia é como essa expertise, como essa inteligência, como colocar em prática um conhecimento, uma inteligência, uma coisa mais além do raciocínio humano. É essa astúcia, é uma coisa mais além, é superior ao que uma pessoa, na sua inteligência humana, pode fazer. É essa astúcia, inventar alguma coisa, saber fazer alguma coisa, criar estratégias, criar e projetar também, sabiamente, astutamente, sem fazer mal para este ou para aquele, sabendo levar todas as coisas em ordem. É essa astúcia, ter esse conhecimento, essa inteligência máxima para fazê-lo. E a sagacidade, vou dizer de novo, o que é? A rapidez para falar, a rapidez para responder, a rapidez para agir. Como ajo, como vou proceder neste momento? A astúcia, a sagacidade, rápido, foi sagaz. Ele correu, é isso? Mas usá-lo para o que é bom, sempre para o que é bom. Eu me lembro que o Senhor faz muitos anos, a igreja já tinha uns 4 anos de ter começado, e como eu gostava tanto de orar, eu todos os dias orava ao Senhor. E eu afastava meu tempo para orar e o Senhor falava para mim, como o Senhor falava comigo, eu orava todos os dias porque o Senhor ia falar comigo, alguma coisa diferente, Ele ia falar, Ele me fazia promessas para o futuro sempre, Ele me disse, te darei astúcia e sagacidade, Ele me disse. E agradeço porque vocês imaginem, eu era tão tímida, ainda sou tímida, mas não tanto quanto era antes. Mas eu disse, o Senhor me dará astúcia e sagacidade, e eu nem abro a minha boca, eu nem consigo rir da minha timidez, eu nem rio. Bem, mas o Senhor me disse isso. Então, essa astúcia e essa sagacidade que o Senhor me deu é para a vida espiritual, é para a parte espiritual, é para conhecer o diabo, conhecer o inimigo quando ele está querendo nos enganar. O diabo tem querido enganar muitas vezes, os crentes têm querido me enganar e eu consigo descobrir com essa astúcia, essa sagacidade que o Senhor me deu. Isso tem me ajudado muito para descobrir as armadilhas do inimigo. Então, eu sempre, graças ao Senhor, tenho usado isso e ainda o uso para o bem, para o que é bom. E assim, obtive muitos triunfos e sucessos na minha vida espiritual. Bem... Bom, irmã. Sim, irmã. Acabou a sua pergunta, irmã?
Bom, irmã, quero dizer-lhe que muito obrigada por sua resposta. Bem, Muito agradecida com o Senhor pela agora oportunidade. todos vocês peçam ao Senhor astúcia e sagacidade para o que é bom, não se esqueçam. Sim, irmã. Boa tarde, irmã. Que Deus abençoe. Irmã, é uma satisfação, um regozijo imenso poder estar aqui diante da senhora, aqui na congregação de São Sebastião de los Reis. E devo dizer, irmã, que aqui temos feito a lição de casa, as recomendações que a senhora deu ontem na igreja de Vallecas, fizemos hoje aqui em São Sebastião de los Reis. Irmã, a sua visita não é algo que não esperássemos, porque já faz muitos meses que o Senhor nos vinha anunciando que iríamos desfrutar de bênçãos espirituais, mas claro, com o tempo passando, os irmãos vão ficando ansiosos e alguns deles chegavam e falavam: será que estamos fazendo alguma coisa mal? Será que não temos nos esforçado e disposto o coração ao Senhor? E isso me fez pensar que muitas vezes se utiliza isso como uma muleta, vamos expor o coração ao Senhor, e realmente isso é um processo muito mais profundo do que só falar. Aí é onde vem a pergunta, irmã. Irmã, que está baseada em Salmo 108, versículo 1. Se me permite, irmã. Salmo 108? 108, 1. 2 de Crônicas 19, 3. Em Daniel 10, 12. Sim. Salmo 108, 1. Sim, Me permite, irmã? Diz: meu coração está disposto, ó Deus, cantarei e entoarei salmos, esta é minha glória. E no livro de 2 de Crônicas 19, 3, diz: contudo, boas coisas se acharam em ti, porque tiraste da terra as imagens de Acera e te dispuseste em teu coração a buscar a Deus. E por último, em Daniel 10, 12, diz: então me disse Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te na presença de teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, vim por causa de tuas palavras. Irmã, aqui está a pergunta: de que forma nós podemos expor o coração para buscar e receber as coisas de Deus? Dispor o coração é um sentimento. É um sentimento e é tão difícil de explicar, talvez, porque é um sentimento. Como dizer, bem, me explica o que é o amor, como se sente. É difícil. Nós sabemos que sentimos amor, mas não temos as palavras para explicar como se sente. Se dispor para Deus começa confiando no Senhor, crendo em Deus, amando a Deus, desejando agradar a Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês com a minha vida e o que eu vivi com o Senhor. Eu comecei a ler a Bíblia e quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me apaixonei de Deus. E eu me apaixonei tanto de Deus que eu terminava de ler e começava novamente a ler e eu mesma dizia para mim: eu quero aprender o que é que eu devo fazer para agradar a Deus e o que eu devo deixar ou abandonar para agradar a Deus. E eu busquei, e em todas as leituras que eu fazia, eu pensava: isto não farei. Isto que essa pessoa está fazendo, eu não farei. E quando eu lia coisas lindas de pessoas na Bíblia, eu dizia: isso eu quero fazer. Quando eu lia Provérbios, eu pensava: isso não devo fazer, isto farei sim, porque é para agradar a Deus e eu quero agradar a Deus. Era esse o meu pensamento, o meu desejo, o meu anseio, era esse o meu sentimento. Eu quero agradar a Deus, eu quero aprender, eu quero ler e pesquisar e aprofundar, eu quero entender muitas coisas. Eu quero que Deus me ouça e que Ele goste do que eu faço. Eu amava Ele, então eu digo, comecei a amar a Deus. E eu acho que é isso que é dispor ou abrir o coração para Deus, porque se nós estamos assim, dispostos, com o coração aberto, pensando
O que é que o Senhor fará comigo na minha vida? Tomara que Deus me abençoe, que Ele ouça a minha oração, que Ele me guarde, me proteja de momentos ruins e difíceis na vida que tenha acontecido. E eu tenho confiado plenamente no Senhor, nas suas palavras, na sua promessa. Eu acho que é isso o que é dispor o coração para Deus. Não duvidar, não desconfiar, não murmurar, não reclamar. Não se lamentar, porque se nós ficamos nos lamentando, pensando, é que no mundo dava tudo certo para mim, agora que eu estou na igreja dá tudo errado. Só de pensar isso, você não está dispondo o seu coração para Deus, você está reclamando na sua vida. Então, se dispor, é isso que significa abrir o coração. É o que eu entendo, porque eu não tenho outras palavras de como expressar o que é dispor o coração para o nosso Deus, para que dessa mesma forma o Senhor esteja contente conosco, Ele fique agradado e Ele ouça as nossas orações, as nossas petições e tudo dê certo na nossa vida. Muito obrigado, irmã. Bem, irmão. Sim, irmão? Irmãos, irmãs, boa noite, que Deus abençoe. Irmã Maria Luísa, que alegria tê-la aqui conosco. Que tomara que Deus permita que possa ficar muito tempo aqui conosco. Irmã, minha pergunta está em Jeremias, capítulo 29, verso 8. 29:8? Sim, irmão. Diz, verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os profetas que estão entre vós, nem vossos adivinhos, nem atendais aos sonhos que sonhais. Irmã, aqui quando diz que não atendais aos sonhos que sonharam, é porque eles haviam entrado em idolatria quando estavam ali na Babilônia, tornaram-se idólatras ou fazendo coisas desagradáveis diante de Deus? Mas não foi em Babilônia, foi lá mesmo em Jerusalém, em Israel, na Judá. É lá mesmo onde eles estavam fazendo todas essas coisas. Eles profetizaram falsamente e tinham se entregado à adivinhação e à idolatria, e é por isso que o Senhor os castigou. E veio essa grande nação, Babilônia, e destruiu Jerusalém e a cidade e o templo. E aqui, estes cativos que estavam à beira de um rio, eles estavam só passando, porque eles estavam caminhando até Babilônia, eles estavam só passando, acampando num lugar específico, e lá Deus disse para Jeremias lhes dar essa profecia a esses cativos que estavam indo para a Babilônia. E ele lhes disse que todos os profetas tinham profetizado falsamente, tinham os enganado, porque todo o povo tinha se entregado à adivinhação e à idolatria, e Deus se enraiveceu, e é por isso que ele permitiu que existisse toda essa mentira e falsidade entre eles. Porque os profetas profetizavam, não se preocupem, vem a vitória, vem o triunfo, Deus vai abençoá-los e vocês não vão embora daqui, vocês não serão destruídos, tudo será para a bênção. Era o que os profetas falsos estavam profetizando, enquanto os verdadeiros profetas como Jeremias, Ezequiel, Isaías, eles diziam, se arrependam porque vem a destruição de Jerusalém, Deus enviará um povo forte que é a Babilônia, um exército e vai destruir todos se não se arrependerem. Mas eles não criam nestes profetas, só nos falsos, naqueles que diziam, não, vem paz, vem vitória. É isso que aconteceu. E hoje nós também temos os dons espirituais e temos o Espírito Santo com os seus dons na igreja. E também há pessoas desonestas, pessoas que não se converteram a Deus e têm permitido que espíritos enganosos entrem neles. E hoje pode acontecer o mesmo, que pessoas que tenham espíritos enganosos profetizem falsamente. Mas então aqui também o Senhor deu para nós discernimento e um pouco de astúcia e sagacidade para descobrir as armadilhas do maligno e para destruir as armadilhas do diabo que quer entrar na congregação, destruir as almas. E então, hoje em dia, o diabo não vai destruir toda uma igreja, mas ele pode tentar destruir algumas almas, algumas pessoas, lesando a sua vida espiritual com falsidades. Então, hoje nós também
tomamos cuidado com esses fenômenos, sempre tomando cuidado que as pessoas realmente o que elas têm é de Deus, é do Espírito Santo, e se nós vemos alguma anomalia, alguma coisa errada, temos de fazer acompanhamento, porque as coisas de Deus são perfeitas. E assim todos vigiamos, porque o diabo também quer vir e entrar na congregação, enganar alguns, os fracos, aqueles que não têm a doutrina de Deus, aqueles que não abrem o coração para Deus, aqueles que não são sinceros, que são hipócritas com Deus, cujo coração está longe de Deus, embora eles venham na igreja. E o diabo, ele vem tentar destruir alguns, mas também temos a promessa do Senhor, que esta é a sua igreja, é a sua congregação, e o Senhor vai guardá-la e protegê-la, e dará para muitos de nós as habilidades de descobrir a tempo as armadilhas do inimigo. É isso. É assim que tem acontecido durante esses 60 anos. O diabo já tentou entrar em algumas congregações, mas temos descoberto eles a tempo, graças ao nosso Deus. Bem, Irmã, sim, irmão. tem outra pergunta que está baseada no livro de Êxodo 14. Êxodo 14? Sim, senhora. Sim. Êxodo 14, verso 19. Sim. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Diz assim: o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e foi para trás deles. Também a coluna de nuvem que ia diante deles se retirou e se pôs atrás deles. E no verso 24 diz: aconteceu que na vigília da manhã o Senhor, da coluna de nuvem e fogo, olhou o arraial dos egípcios e alvoroçou o arraial dos egípcios. No verso 19 fala do anjo de Deus, que sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a coluna de fogo, irmã, pode representar o Espírito Santo que os guiava pelo caminho? É que é o mesmo. O Pai, o Espírito Santo, o anjo do Senhor, é o próprio Deus, quem trabalha ou funciona de diferentes formas. Mas é o mesmo Senhor. Diz aqui que o Senhor estava na nuvem, que ele estava na nuvem ou na coluna de fogo guiando o povo. E também quando fala sobre o anjo do Senhor, é o mesmo, era o Senhor cuidando para salvá-los. Quando o Senhor Jesus Cristo falou com o povo e com os seus inimigos que estavam lá, ele também disse: eu estive com o povo antigo. Eu estive, mas ninguém percebeu, ninguém me conheceu. E é por isso que se diz que o anjo do Senhor era o Senhor. Mas aqui quando diz que o Senhor olhou desde a nuvem, Deus olhou desde a nuvem, é o mesmo, é o nosso Deus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo, porque o anjo do Senhor, o nosso Deus, é o mesmo que trabalha de uma forma, de outra forma. Obrigado, Seguimos? irmã. Bem, irmão. Irmã? Vamos dar oportunidade para mais 2 perguntas e vamos terminar. Sim, irmã. Olá, irmã, bem-vinda à Espanha, em minha cidade natal. Deus quis dar-me essa bênção de estar novamente em sua frente, pelo qual estou imensamente agradecida com o Senhor. O Senhor sabe que a amo com todo o meu coração. Irmã, tenho 2, 3 perguntas, se puder fazê-las, e se não, vou até onde você me permita. Uma é espiritual e as outras da Bíblia. Sim, irmã, sim. Irmã, a espiritual, em um estudo bíblico, onde também estava o nosso pastor geral, o irmão Carlos Alberto Baena e o pastor Andrés Carídio. Você deu profecia através, o Senhor Jesus Cristo deu profecia através de seus próprios lábios, irmã, e até mesmo você ficou surpresa. E desde aquele tempo, inclusive o irmão Carlos Alberto Baena, em uma de suas pregações, também falou acerca disso. Ele comentou como o mesmo Senhor Jesus Cristo tinha profetizado através de seus lábios. Irmã, desde então, é para mim uma curiosidade enorme, não é? Porque, bom, sabemos que o Espírito Santo é que nos dá profecia habitualmente. No livro de Vivências também sabemos que uma das mulheres que você menciona, de um sonho com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de saber se tem alguma diferença, irmã, como... Aí para mim é uma bênção enorme. Diferença no que, irmã? Eu não entendi bem. Quanto saber diferenciar... Claro, o Senhor Jesus Cristo lhe deu a profecia. E o mesmo Senhor se dirigia ao Pai. E aí, tanto os irmãos como você, como nós que ouvimos esse estudo bíblico, percebemos, não é? Então,
Não sei, irmã, é uma curiosidade, uma vontade de saber. O que se sente, não é? Ou como sabemos que é Cristo, não é? Cristo mesmo, ainda que sabemos que Deus é um Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Mas, bom, aí tem uma diferença nesse sentido, não é? Não sei se soube explicar-me. Seja o Espírito Santo ou seja o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo. Só que é que eu não entendi muito bem o que a irmã quis me contar, mas às vezes sai uma profecia como se fosse o Senhor Jesus Cristo quem está falando para o Pai Celestial. Isso é. Isto tem acontecido algumas vezes. Bem, quando isso acontece, nós não ficamos aqui pensando e dizendo, bem, mas será que foi o Senhor Jesus ou o Espírito Santo? Ou quem foi? Não, foi Deus. É Deus quem faz tudo. Ele o faz e são manifestações que ele apresenta em alguns momentos. E, bem, é muita felicidade e alegria quando Deus se manifesta de uma forma ou de outra maneira. É assim, é normal, sim. Obrigada, irmã. Quanto a Assim como quando o Senhor Jesus foi batizado e diz lá que houve uma voz do céu que disse, este é o meu filho amado. E é claro, todos disseram, o Pai está dizendo para ele que é o seu filho amado. É isso, mas é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, porque são um só. Obrigada, Sim. irmã. Há uma outra Sim, pergunta? Quanto à Sim. Bíblia, irmã, em Isaías, capítulo 4, versículos desde o 2 ao 5, bom, até o 6, irmã. Posso ler? Isaías 4, verso 6? 2 ao 6. Bem, do 2 ao 6, sim. Isaías 4, do 2 ao 6, sim. Diz assim: naquele dia, o renovo do Senhor será para formosura e glória, e o fruto da terra será para grandeza e honra dos sobreviventes de Israel. E acontecerá que aquele que restar em Sião e o que for deixado em Jerusalém será chamado santo. Todos os que em Jerusalém estejam registrados entre os viventes. É aqui uma das minhas perguntas, irmã. Continuo. Quando o Senhor lavar as imundícias das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de juízo e com espírito de devastação, aqui é onde eu tenho outra pergunta. E segue o 5. E criará o Senhor sobre toda a morada do monte de Sião e sobre os lugares de suas convocações, nuvem e escuridão durante o dia, e de noite resplendor de fogo e labaredas, porque sobre toda a glória haverá um dossel, e haverá um toldo para sombra contra o calor do dia, para refúgio e esconderijo contra o vendaval e contra o aguaceiro. Minha pergunta, irmã, se pode me esclarecer? No versículo 3, quando diz, registrados entre todos os viventes. A que se refere o Senhor, irmã? Bem. O verso 2 diz, naquele dia o renovo do Senhor será para a formosura, quer dizer, para os últimos tempos. Nós estamos lendo em Isaías, e Isaías, estamos ainda na parte antiga, na antiguidade, na época dos reis. Isaías esteve na época dos reis e ele profetizou coisas materiais e espirituais. Isaías profetizou e falou e as pessoas não conseguiam entender porque eram coisas que as pessoas interpretavam da sua forma, literalmente, eles interpretavam tudo literalmente, mas tudo era simbólico. Isaías disse aqui, naquele dia o renovo do Senhor, quer dizer o Senhor Jesus Cristo, que ia aparecer no futuro, será para formosura e glória, e o fruto da terra será para a grandeza e honra dos sobreviventes, quer dizer, o remanescente, aqueles que iam se converter ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, são eles os sobreviventes de Israel. Por quê? Porque fisicamente Deus ia permitir que eles fossem castigados e destruídos. Houve muita morte na cidade, muitos morreram e foram destruídos, mas os sobreviventes foi o remanescente levado à Babilônia e aqueles que creram no Senhor Jesus depois. E até o dia de hoje, nós que somos os seguidores também somos os sobreviventes daquele povo de Israel da antiguidade.
Então diz: e o fruto da terra será, e a honra dos sobreviventes de Israel. E acontecerá que aquele que restar em Sião, quem fazer parte da igreja do Senhor, quem se converter ao evangelho de Cristo, diz aqui, e o que for deixado em Jerusalém, que é o mesmo de restar em Sião, ou em Jerusalém, que é o mesmo, a igreja do Senhor, será chamado santo. Sim, se lembrem que o Senhor Jesus, nos evangelhos e nas epístolas dos apóstolos, diz que o Senhor nos chamou como santos. Diz que nos chamou santos, então diz aqui, será chamado santo. Aqueles que restarem, todos os que em Jerusalém estejam registrados entre os viventes, num sentido simbólico. Os que estão registrados entre os livros da vida. O Senhor, ele tem um livro da vida. Vamos lembrar que o Senhor Jesus, ele disse, vocês devem orar para que os seus nomes não sejam o quê? Apagados do livro da vida. Então, todos nós esperamos, e é essa nossa esperança, que nós estamos registrados no livro da vida. É isso, que nós estamos registrados, inscritos no livro da vida. Então aqui diz, todos os que em Jerusalém estejam registrados entre os viventes, quando o Senhor lavar as imundícies das filhas de Sião, quer dizer, quando o Senhor Jesus vier, morrer na cruz do Calvário, lavar os pecados e perdoar os pecados com o seu sangue, então diz aqui, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de juízo e com o espírito de devastação. É o Senhor Jesus Cristo quem ficou encarregado de fazer esta obra de limpeza e de perdão de pecados e de formar um povo de Israel espiritual novo. E o 5, e criará o Senhor sobre toda a morada do monte de Sião, que é a igreja, e sobre os lugares de suas convocações, nuvem e escuridão durante o dia, e de noite resplendor de fogo e labaredas, porque sobre toda a glória haverá um dócil. Quer dizer que o nosso Deus seria quem moraria já nessa nova Jerusalém, nesse novo povo de Israel. Quer dizer, Deus está conosco. O 6, e haverá um toldo para sombra contra o calor do dia, para refúgio e esconderijo contra o vendaval e contra o aguaceiro. Quer dizer que o nosso Deus também vai nos proteger e vai nos guardar contra o diabo e as suas ameaças. Este calor do dia, este vendaval ou aguaceiro, é o diabo e todos os seus demônios que cercam o planeta Terra e que entram nas pessoas e as possuem para fazer maldades, para fazer tudo que o diabo faz quando ele entra na mente de uma pessoa. E para guardar a sua igreja, o Senhor nos guarda e nos protege também das garras do inimigo. É esse o vendaval, é esse o aguaceiro, é esse o calor do dia. E o Senhor cuida o seu povo, o seu novo povo de Israel no sentido espiritual, o novo povo registrado no livro da vida, porque é essa obra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é essa obra que Ele faz conosco. Bem. Obrigada, irmã. E por último, eu lhe comentava sobre uma doença com a que estou atada há mais de 30 anos em minha vida. Sei que é espiritual, porque você assim o disse. Em uma ocasião, em um estudo bíblico, uma pessoa que perguntou sobre essa doença. Irmã, devido a isso, ainda que o Senhor faz pouco me deu profecia e me disse que Ele estaria confundindo os médicos, que estaria fazendo milagre em minha vida, eu gostaria de saber, irmã, eu ponho todo o meu empenho, todo o meu esforço, todo o meu amor, toda a minha fé, como eu consigo lutar contra essa doença sendo espiritual? Porque de um momento ao outro caio no chão e no dia seguinte amanheço doente mental e fisicamente, ainda que eu cumpro com todas e cada uma de minhas responsabilidades, a primeira delas com o Senhor. Mas é muito difícil, irmã. Não fique desanimada, não fique desanimada, continue clamando ao Senhor, porque o Senhor vai libertá-la disso, porque você já está se dispondo para Deus, você já está abrindo o seu coração para Deus, está entendendo o caminho do Senhor e o Senhor vai ajudá-la e vai a libertar. Não se preocupe, continue assim, firme, clame a Deus, peça a Deus por isso, por tudo que você sente, o Senhor vai ouvi-la muito em breve. Bem, a última pergunta, sim? Boa tarde, irmãs e irmãos, que o Senhor os abençoe. É uma promessa do Senhor estar em frente a você, fazendo-lhe uma pergunta. E está
em Apocalipse 6:6. Sim, irmã, pode ler. Obrigada. Ouvi uma voz do meio dos 4 seres viventes, que dizia: 1 medida de trigo por 1 moeda de prata, e 3 medidas de cevada por 1 moeda de prata. Mas não danifiques o azeite nem o vinho. Sempre que leio estes 2 versículos, eu tenho a dúvida do que significava não danifiques o vinho e o azeite. Obrigada. Provavelmente esse vinho e esse azeite representavam pessoas importantes. Então Deus queria guardá-los. Diz, isso aqui é no 3º selo. Diz, quando abri o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente que dizia: vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto, e o que o montava tinha uma balança na mão. Diz aqui que tinha uma balança para pesar as almas, pesar aqueles que faziam vontade de Deus e pesar aqueles que viviam no pecado e iriam para a perdição. É para isso que existia a balança. Ouvi uma voz do meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 medida de trigo por 1 moeda de prata e 3 medidas de cevada por 1 moeda de prata, mas não danifiques o azeite nem o vinho. Eram pessoas, situações que o Senhor queria guardar essas pessoas, de certa forma, os proteger. O Senhor queria protegê-los. Bem, estes são mistérios que o Senhor estava aqui mostrando para João, mas também nós vemos como na vida todas essas coisas aconteceram na vida. Os seres humanos nunca perceberam, porque são coisas espirituais, situações que aconteceram, mas nós vemos sim a mão de Deus no meio de tudo. A mão de Deus também com os seus crentes e a mão de Deus no mundo também, com os governantes, com os presidentes e os reis, quem quiser. Deus está também aí colocando a sua autoridade e a sua vontade em cada uma dessas pessoas importantes, seja para que eles façam o que é bom ou mal, mas Deus está sempre governando tudo. E nós encontramos também em Apocalipse aqui muitos casos da vida real que aconteceram, que acontecem e que vão acontecer. Bem, isto é respeitável, nós seguimos o nosso caminho porque estamos andando para a vida eterna. Que o Senhor os abençoe. Vamos orar ao Senhor e nos despedir e agradecer ao nosso Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia e porque o Senhor teve esse gesto de olhar para nós no meio de tantos milhões e milhões de pessoas que há no mundo. Isso aqui é um privilégio, irmãos, que nós temos. Agradecemos ao nosso Deus, Santo Pai, Pai Celestial, Eterno Deus, bendito Senhor, o nosso Deus poderoso, o nosso Rei, o nosso Senhor, o Pai Eterno, Soberano Senhor. Te louvamos, Senhor, te damos a honra, te damos a glória, te damos o louvor, meu Senhor. Santo é o teu nome, bendito sejas para sempre. Poderoso é o nosso Deus, o nosso Rei. Os louvores sejam para ti, a honra seja para ti, a glória seja para ti, bendito Deus. Grande és tu, Senhor. Te damos as graças pelo teu amor, te damos as graças pela tua misericórdia, te agradecemos pela paciência que tens conosco. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos fracos na nossa carne. Nos ajuda e fortalece cada um de nós e dá-nos inteligência e sabedoria a cada um, Senhor. Fortaleça, nós queremos, Senhor. Nos dá poder, Senhor, para combater o inimigo. Nos dá novas forças, nos dá ânimo de vida, Senhor. Nos aviva, Senhor, com esse fogo celestial, com esse fogo purificador. Nos aviva, Senhor. Alegra os nossos corações, alegra as nossas almas, os nossos espíritos. Nos regozija, Senhor. Agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua bênção, Senhor. Bendito Deus, tem misericórdia de todos nós. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que não entenderam os teus caminhos, que não compreenderam ainda. Tem misericórdia daqueles que estão atados por espíritos imundos,
que não os deixam ter juízo, nem estar bem das ideias, não lhes deixam pensar, nem se arrepender, não lhes deixam orar, nem buscar o teu rosto, nem buscar os teus caminhos. Tem misericórdia e liberta, Senhor, essas almas, liberta esses cativos do inimigo. Tira, Senhor, todas as bruxarias e as feitiçarias e as maldições. Tira, Senhor, toda a inveja do diabo. Quebra essas correntes, desata, Senhor, as correntes e as ataduras e tira, Senhor, todas essas doenças mentais, todos esses síndromes de Down, todo o autismo, todas essas doenças da mente. Destrói essa obra maligna, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, desses pais, desses parentes próximos, desses seres que sofrem. Ouve as orações, as súplicas, Senhor, faz milagres e sinais no meio do teu povo, se manifesta, Senhor, liberta e limpa, Senhor, a mente de cada um, limpa o coração, Senhor. Te agradecemos, eterno Deus, te agradecemos, Santo Pai, e esperamos em Ti, confiamos em Ti, Senhor. Estende a Tua mão que cura. Olha para as doenças físicas, Senhor, cura também todos os órgãos físicos, internos, exteriores, o corpo, a pele, os ossos, todo o ser, Senhor, da cabeça, a cabeça das pessoas que sofrem pela queda do cabelo, as pessoas que sofrem pela sua pele, Senhor, cura tudo isso, Senhor. E tira, Senhor, todas essas feridas que o diabo coloca em cada um. Senhor, tira-as, porque Tu és o nosso médico divino. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, porque eu Te ouvirei e estarei ouvindo as orações dos meus filhos que me amam, daqueles que me amam e sofrem, daqueles que seguem em frente, daqueles que andam com poder, com alegria e regozijo. Eu estarei ouvindo as orações e estarei regozijando os corações. Tirarei as ataduras e as armadilhas do maligno. Vou destruir todas as barreiras de opressão que o diabo colocou em alguns, as muralhas de opressão do inimigo eu estarei derrubando e tirarei a maldade, e eu estarei dando bênçãos e triunfos e vitórias para aqueles que me amam e aqueles que seguem em frente com a firmeza dos seus corações. Estarei convertindo muitos seres à minha obra, aos meus caminhos, trarei muitas pessoas de muitos lugares, muitas pessoas de muitas cidades, de muitos países, eu os trarei e os recolherei, os juntarei num lugar só, lhes darei do meu poder e do meu espírito, lhes darei dos meus dons, e seguirão em frente e viverão uma vida confiantes e alegres, e buscarão a vida eterna, e seguirão até o final dos seus dias, porque a minha obra continuará em frente, a minha igreja vai continuar, o inimigo jamais conseguirá tirá-la, conseguirá tirar tudo o que eu coloquei, o que eu semeei e o que eu trabalhei, porque a minha palavra vai se cumprir sempre, a minha palavra irá até o fim. Muitas mudanças, bênçãos e triunfos e vitórias, e muita bênção material também darei para alguns, porque estão em falta de bênçãos materiais, e os abençoarei materialmente para que desfrutem de muitas coisas. Ganhos monetários lhes darei, bênçãos espirituais também, libertarei e tirarei ataduras, todas essas doenças mentais que o diabo colocou em muitos, tudo isto será tirado. Bênçãos há para muitos, bênçãos para todos e mudanças e triunfos. Obrigada, Pai Santo, obrigada, Pai Celestial, obrigada, em nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Te agradecemos, Senhor Deus e Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pelas Tuas promessas maravilhosas, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigada, eterno Deus, obrigada, poderoso Rei, poderoso Senhor, santo Senhor, santo seja o meu Senhor, santo meu Senhor. Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? Señor Jehová, ¿quién estará
Obrigado, meu Senhor. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Eterno Deus. Obrigada, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Agradecemos, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe. O Senhor abençoe vocês grandemente. Muito obrigada e agradecemos ao Senhor pelas suas promessas. Porque o Senhor cumpre o que Ele promete. Bem, e até mais. Mas, por favor, não esperem que seja em breve, porque eu tenho de visitar outros países, eu tenho de ir para toda a América do Sul, América Central, ir em muitos lugares. Então, por favor, tenham paciência. Paciência. Deus abençoe. O Senhor abençoe, irmãos.